Vamos lá, pessoal. A gente vai falar hoje, né, como a gente já tinha iniciado aí, da FDRINF, né, que é a Escrituração Fiscal Digital de Retenções e outras informações fiscais, tá? E as implicações na estrutura organizacional das empresas de um modo geral, tá? Ela foi, né, constituída aí através dessa base legal, né, que é o Decreto 6.022 de 2017, a Lei 11.457, e duas instruções normativas da Receita Federal que vieram a regulamentar, né, esse módulo da plataforma SPED, que é a FDRINF, que, na verdade, ela vem, né, a grosso modo, substituir a DIRF, né, que é a Declaração de Imposto de Renda Retida na Fonte, que todas as empresas apresentavam de forma anual até o final do mês de fevereiro do ano subsequente. Tá? Aqui são as informações que a FDRINF vai solicitar das empresas, né, nesse novo registro, né, que é a família 4.000, tá? Que tem relação aí com os pagamentos, né, créditos a beneficiários pessoa física. Tá? O que esses registros eles vão exigir das empresas? Tá? Que nós teremos que informar todos os pagamentos ou créditos que a empresa efetua para uma pessoa física, sem vínculo empregatício. Tá? Por exemplo, a empresa contratou um autônomo, tá, para fazer aí a execução de um serviço qualquer. Tá? As empresas costumavam fazer esse pagamento, né, diretamente à pessoa física, e eles emitiam aí um recibo, né, e efetuavam esse pagamento, na maioria das vezes, sem qualquer tipo de recolhimento previdenciário ou, então, recolhimento de imposto de renda na fonte, caso o valor recebido ultrapassasse aí, né, entrasse na tabela progressiva do imposto de renda. Né? Isso agora vai ficar um pouco complicado. Por quê? Porque a Receita Federal ela vai exigir que todos esses pagamentos sejam informados na FDRINF. Tá? Então, se você não informou, né, esse vínculo, ele terá que ser informado lá no E-Social como pagamento autônomo, terá que ser gerado um recibo de RPA, e essas informações vão alimentar a base, né, do E-Social. O aluguel paga a pessoa física. Então, algumas empresas possuem hoje contrato de locação, né? Na maioria das vezes, essa locação, o imóvel é um imóvel de uma pessoa física, tá? E, a partir de agora, essa informação ela terá que ser obrigatoriamente informada na FDRINF, né? Esse pagamento desse aluguel, havendo retenção ou não do imposto de renda sobre o aluguel. Tá? Então, terá que ser informado aí o nome do proprietário, né? O CPF do proprietário do imóvel e a vinculação do respectivo pagamento. Tá? Os pagamentos recebidos acumuladamente, referente a recursos oriundos da Justiça do Trabalho, né? Federal, estadual, do Distrito Federal, né? Serão também informados aí nesse registro 4010. Então, se a empresa hoje possui uma ação trabalhista, né, e vai pagar essa ação, né, o empregado teve aí o ganho de causa, e esse pagamento ele vai ser posterior, né, ao exercício, ele vai ser pago no ano subsequente, por exemplo, também teremos que informar esse registro, essa informação na FDRINF, tá, no registro 4010. Né, pagamento de juros de capital próprio ao sócio, tá? Então, isso também terá que ser informado na FDRINF. Não só informado na FDRINF, mas como essa informação ela precisa ser contabilizada, né? E o sócio que será recebedor, né, desse rendimento, ele terá que ser identificado na escrituração contábil. Tá? Então, essa informação ela tem que estar identificada. Né? Hoje, a Receita ela vai trabalhar com a identificação. Né? A gente vinha sempre alertando com relação a pagamentos não identificados, né, que a empresa faz, né, não identifica, né, o beneficiário desse pagamento,
agora isso não vai ser mais possível. As empresas vão precisar fazer essa identificação, informar quem está sendo beneficiário, né, desse recebimento e será informado aí na FDRI, tá? As relações, tá, do impacto, né, dentro da contabilidade e dentro do departamento pessoal, né? A relação com o autônomo, né, como eu já havia relatado, né, e contribuinte individual, ela será informada no e-social. Então, hoje, obrigatoriamente, né, com o advento aí da FDRI, essas informações de prestadores de serviços autônomos, tá, elas terão que ser informadas no e-social, tá? Para quê? Para que a Receita faça esse cruzamento junto à FDRI, tá? Esse registro, pessoal, esse aí, ó, é um registro hoje que a gente considera o mais preocupante dentro da FD. Por quê? Porque ele vai caracterizar o beneficiário não identificado, tá? E qual é o problema disso? O problema disso é que quando esse registro ele for processado, tá? A empresa ela já vai ter uma tributação exclusivamente na fonte, a alíquota de 35%. Né? Então, pagamentos que não são identificados. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês de um pagamento que será considerado não identificado se essa informação ela não for levada no e-social. Plano de saúde. Né? Muitas empresas hoje, elas possuem plano de saúde para os sócios, tá? E o sócio acaba efetuando esse pagamento, né? E isso não é considerado para o sócio uma remuneração indireta, porque essa remuneração indireta ela vai sofrer a incidência, tá, do imposto de renda, tá? Então essa remuneração indireta ela vai ser somada ao Prolabore, né? Ser informada no e-social e somando ao Prolabore. Se tiver base para o recolhimento do imposto de renda, será tributado esse valor aí para a Receita Federal. Então, as empresas hoje que fornecem plano de saúde a seus sócios, dirigentes, e essa informação ela não foi informada no e-social, na hora que nós formos elaborar a FDRINF, a gente vai ter que efetuar esse registro obrigatoriamente no R4040. Por quê? Porque a operadora de plano de saúde ela vai fazer essa informação, né, na FDRINF também. Então, essas informações do pagamento do plano de saúde, né, a gente vai ter que cruzar com a informação que foi feita pela operadora de plano de saúde com que a empresa está efetuando esse pagamento. Então, essa informação ela vai ser cruzada na FDRINF, tanto da operadora de plano de saúde, quanto a da empresa que tem esse benefício concedido a seu sócio ou seu administrador. Aqui é a base legal que trata dessa situação, tá? Que é o regulamento do imposto de renda, que é o decreto 9.580, que embasa essa informação. São os artigos 679, parágrafo 2º, o artigo 730, 731, parágrafo 2º. Importante observar o seguinte, quando você não conseguir enquadrar nos dois códigos anteriores, no 4010 ou no 4020, obrigatoriamente você entra no 4040. Ou seja, então, a gente não fica sem ter como fechar essa informação. Necessariamente tem que identificar o beneficiário do rendimento. Pessoal, essa informação, tá, de a gente ter que fazer essa identificação, a gente vai precisar muito aí do apoio de vocês. Por quê? Porque se essa informação ela não chegar até nós, né, de forma detalhada, né, de forma que a gente possa fazer o ingresso desses dados dentro da FDRINF, tá, a gente não vai conseguir entregar e processar essa declaração em tempo hábil,
tá? E, consequentemente, isso pode trazer aí para as empresas penalidades com pagamento de multa entregue fora do prazo, né? Então, assim, a gente vai ter que sentar individualmente com vocês, né, para que a gente possa fazer o alinhamento do envio dessas informações, tá? Para que vocês, né, na qualidade de pessoa jurídica pagadora, né, identifiquem para a gente essas informações, tá? Isso já vem de forma identificada, né, ou através de planilhas, ou através do extrato bancário, né, que essa informação ela venha segregada e identificada, tá? Para que a gente possa pegar esses dados e fazer a inserção dentro da plataforma da FD Reinf. Importante disso tudo é a questão do prazo, tá? Assim, essa declaração, ela deve ser entregue até o 15º dia útil do mês subsequente. Então, assim, é um prazo muito curto para se obter todas essas informações, processar tudo isso e fazer a entrega dentro do prazo. Então, assim, a sua empresa ela já vai ter que manter uma regularidade nessas identificações no decorrer do mês para que você não fique com um prazo muito em cima para entrega. Tá? Essas são as relações, tá? Do registro 4040, né? Que são os recursos entregues a terceiros, né? Que a gente já tinha comentado, sócios e acionistas ou titular, contabilizados ou não, tá? Quando não for comprovada a operação na sua causa. Veja bem, a empresa foi e efetuou o pagamento do plano de saúde, tá? Para vocês entenderem como que a Receita Federal ela entende, ela trata do beneficiário não identificado. A Receita Federal efetuou um pagamento, tá? Vocês efetuaram um pagamento do plano de saúde, tá? Por exemplo, a Unimed, tá? E você identifica a Unimed, sim, mas quem são os beneficiários desse pagamento? Quem é a pessoa que utiliza o benefício? Então, se essa informação ela não for vinculada a uma pessoa, né, utilizadora deste benefício, obrigatoriamente, nesse caso, a informação ela vai ter que ser gerada no evento, no registro 4040, com a aplicação daquela multa de 35%. Tá? Se houver essa identificação, tá, do beneficiário, né, lá no E-Social, como uma remuneração indireta, o pagamento desse prestador de serviços, que é a Unimed, que presta o serviço de assistência médica à sua empresa, essa informação ela vai ser lançada no registro 4020, tá? Para justamente fazer o quê? O cruzamento dessa informação com o E-Social, tá? E com a informação da FD Reinf das operadoras de plano de saúde. Tá? Então, isso tem que ficar claro, né, que o pagamento não identificado é você não identificar a pessoa beneficiária. Tá? Aqui, nós montamos um exemplo, tá, meramente didático, de como isso vai processar dentro da FD Reinf. Tá? Aqui criamos aqui uma empresa hipotética chamada Delta, né, que ela contrata um plano de saúde para seus sócios e seus familiares. Tá? Então, um sócio aí tem um plano, sócio A, ele tem um plano de saúde no valor de R$600, onde ele incluiu a sua esposa e seus 2 filhos. Tá? E esse sócio ele possui uma retirada mensal de R$1.320, tá? Que é o prolabore dele. Como é que fica a composição, tá, no recibo de prolabore do sócio? Tá? Ele recebe lá os 1.320, né, a título de prolabore, e a remuneração indireta do plano de saúde, que é 2.400, que vai prefazer aí um total de 3.720. Tá? Sobre a contribuição previdenciária, é os 11%, somente sobre o valor do prolabore, tá? E o imposto de renda dele fica no valor de R$ 108,40, um total de desconto de R$ 253,60. O sócio
ele vai fazer aí um rendimento de R$ 3.466,40, tá? Então, essas informações, né, elas vão ser lançadas lá no E-Social, tá? E na FD Reinf, né, os serviços prestados pela operadora, o pagamento feito à operadora de plano de saúde, né, vai ser lançado no 4020 pelo pagamento da nota fiscal. Então, o pagamento da nota fiscal do plano de saúde é lançado no registro 4020, tá? E a informação da remuneração indireta, né, que é o plano de saúde que o sócio utiliza, ele está sendo identificado lá no E-Social, tá? Então, o que acontece? Quando essas informações, elas não são lançadas no E-Social, tá? Então, o valor do plano é de R$ 2.400, né, que foi pago e será considerado como um pagamento não identificado, tá? Então, o que é o pagamento não identificado? Repetindo para vocês, é quando a gente não consegue alocar a pessoa beneficiária pela utilização do serviço que foi prestado, tá? Então, o que vai acontecer? Esse valor ele vai sofrer um reajustamento de base, tá? Conforme determinação do artigo 731, parágrafo 2º do Regulamento do Imposto de Renda. Tá? Então, qual vai ser o valor do imposto de renda devido que a empresa terá que recolher exclusivamente na fonte? A gente pegou aqui o valor de 2.400, tá? Dividiu por 0,65, que é os 35%, achou uma base de 3.692,31. Aplicamos o percentual que é designado no artigo 731. Então, esse imposto de renda, que seria lá de R$ 108,00, né, a empresa passa a ter a obrigatoriedade de fazer esse recolhimento no momento do pagamento do plano de saúde, nesse valor aqui, de R$ 1.292,31. Então, percebam que o fato de não identificar o benefício, hoje, de vocês não identificarem o beneficiário do plano de saúde ou qualquer outro benefício que seja dado aos dirigentes ou aos sócios, né, implica numa carga tributária muito elevada. Tá? Isso vai acabar onerando a empresa de vocês, né, nesse pagamento por conta da não identificação. Tá? E aqui a gente fez um comparativo, tá? Do imposto de renda informado no E-Social e o que será informado no registro 4040, caso a empresa não identifique no E-Social o sócio beneficiário do plano de saúde ou o funcionário beneficiário do plano de saúde. Tá? Então, aqui, ó, você vê que realmente há uma diferença muito grande de pagamento, né? E se isso não for processado, se não for informado, e se vocês não tiverem esse cuidado, né, de passar essas informações para nós, que a empresa contratou um plano de saúde exclusivamente para os sócios, tá? Para atender às necessidades por conta do plano de saúde na pessoa jurídica ser um plano mais barato, né, ter uma diferenciação de preço, né? Então, isso hoje, com o advento aí da implantação do registro 4040 na FD Reinf, isso não vai ser mais possível se fazer. Né? Vocês estão percebendo aí que a implicação, né, a carga tributária ela vai ser muito grande. Tá? E o cruzamento da Receita Federal ela vai ser mensal. Tá? Essa informação que nós vamos prestar à Receita Federal, ela, a partir desse mês de setembro, que nós iremos informar até o dia 15 de outubro, ela vai ser mensal. Então, assim, a Receita ela já vai ter mensalmente esses cruzamentos do E-Social com a FD Reinf, tá? Onde ela vai alimentar os sistemas de malha fiscal da pessoa física e da pessoa jurídica. Tá? Então, assim, agora as empresas elas vão ter que ter um compliance no quesito de organização documental, né, e na escrituração contábil bem grande. Então, assim, nós, como os profissionais de contabilidade, só vamos conseguir atender todos os requisitos, tá, que serão exigidos a partir de agora
na FDRINF, com o advento do registro 4040, do registro da família 4.000, se vocês, empresários, nos proporcionarem a identificação de todos os pagamentos que a sua empresa vai efetuar, de todas as contratações de serviço, tá? Porque vocês podem contratar serviços de outros municípios e essa informação agora, para nós, ela tem que ser quase que em tempo real enviada. Para quê? Que a gente possa analisar esses documentos, né? Identificar se esse documento ele superar algum tipo de retenção pela prestação de serviço, tá? Então, a gente precisa que vocês nos ajudem a fazer esse processamento, porque se a informação chegar até nós no final do mês e nada tiver identificado, né, pela empresa, né, a gente não terá tempo hábil de fazer esse processamento de forma correta, né, para fazer a entrega da FDRINF. Tá? Então, assim, a gente vai precisar, tá, da ajuda de vocês nesse quesito de identificação de todos os pagamentos que serão efetuados a partir de agora pela empresa. Tá? Contratação de funcionários que vocês venham a ter e esse funcionário ele não está registrado. Gente, vocês vão entrar dentro do registro 4040, tá? E terão uma tributação exclusivamente na fonte de 35% sobre a remuneração paga desse funcionário. Por quê? Porque ele não foi informado lá no E-Social. Ele é funcionário da empresa, ele trabalha para a empresa, mas a informação dele não foi aonde deveria ter ido. Em contrapartida, complementando a informação do Frank, em contrapartida, o pagamento saiu através da conta corrente da empresa. Mesma situação para os rendimentos do sócio, né? Então, assim, nós temos que ter todo um cuidado com isso, porque o rendimento pago ao sócio, o lucro, ele tem que ter um respaldo. O respaldo dele é a apuração contábil. Então, se em algum momento essa empresa for fiscalizada, o respaldo da isenção do lucro para o sócio é a apresentação da contabilidade devidamente registrada. Pegando esse gancho do Gilmar, tá, gente? As empresas que hoje não possuem no seu contrato social previsão legal de antecipação intermediária de lucros, elas não podem antecipar esse valor a seus sócios dirigentes, tá? Por conta de ser caracterizado pela Receita Federal como prolabore disfarçado e, consequentemente, a Receita ela pode notificar vocês, tá? Solicitando o recolhimento de imposto de renda e previdência, tá? Sobre esses valores pagos a título de lucro distribuído. Então, os contratos sociais precisam ser alterados para aquelas empresas, tá, que hoje não possuem essa previsão legal. Tá? Isso é muito importante, porque os sócios começam a retirar essa distribuição de lucro, mas a empresa não possui uma previsão legal. Então, essa previsão legal, se a Receita Federal notificar, né, através da informação que será prestada na FDRINF, tá, como distribuição de lucro, a Receita pode não caracterizar isso como distribuição e vier a cobrar de vocês o imposto de renda e a previdência sobre esse lucro distribuído, esse prolabore distribuído disfarçado de distribuição de lucro. Tá bom? Então, pegando o ponto do Frank aí dos lucros, assim, a gente não tem mais como... Antigamente, as pessoas davam um jeitinho, transferiam isso, faziam um saque, e eu usei isso através da conta saque, da conta caixa. Hoje, isso não tem mais como fazer, tá? Tem um outro demonstrativo da Receita que já te obriga também a informar os pagamentos em conta caixa. Então, assim, o âmbito da Receita está bem cercado, então não tem muito como escapar disso, não. Pessoal, essa questão também, confusão patrimonial. A gente sabe que tem algumas empresas que elas fazem pagamentos pessoais na conta da empresa, tá? Isso tem que cessar, tá? Vocês têm que... as empresas precisam entender que a empresa é a empresa e o sócio é o sócio. Essa confusão patrimonial, ela não pode mais existir. Por quê? Porque tudo que a empresa pagar,
teoricamente, a gente vai precisar informar dentro da FD-REMIT. Tá? Ou no registro 4040, ou no registro 4020, ou no registro 4010. Tá? Então, se o sócio paga uma despesa pessoal dele, colégio do filho, paga na conta da empresa, tá? Isso será considerado uma remuneração indireta que terá que entrar no e-social. Se isso não acontecer, vai ter que entrar no registro 4040, tributado a 35%. Então, percebam que hoje a Receita Federal criou um mecanismo, tá, para poder ter uma malha fiscal muito bem desenvolvida, muito bem apurada, com a informação que as empresas irão prestar. Tá? Já estão em operação algumas malhas fiscais, tá? Que não é o tema do nosso tópico, mas para vocês terem ciência que existe a malha fiscal da Decred, que são operações de cartão de crédito, e da E-Financeira, que hoje os bancos são obrigados a informar, onde toda a movimentação financeira, tanto pessoa física quanto jurídica, a Receita Federal já tem esse conhecimento. E hoje ela processa isso numa malha fiscal dentro do imposto de renda da pessoa física. Tá? Mesma coisa da Decred. Todo gasto, todo pagamento feito por vocês a título de cartão de crédito, a Receita Federal tem essa informação através dessa declaração que é feita pelas operadoras. Tá? E elas cruzam essa informação com o quê? Com os rendimentos tributáveis e rendimentos isentos auferido pelo contribuinte pessoa física ao longo do ano. Tá? Então, ela compara tudo que o contribuinte pagou de cartão de crédito contra tudo que ele recebeu, seja rendimento tributável ou isento. Tá? E se houver uma divergência entre o que ele pagou de cartão e o que ele recebeu, ele vai cair numa malha fiscal para comprovar a origem desse dinheiro que ele pagou o cartão de crédito e que ele não informou. Então, veja que hoje a Receita Federal ela já possui mecanismos suficientes para colocar muita gente numa malha fiscal por conta de cruzamento de informação. Tá? Então, assim, o objetivo desse encontro com vocês é para mostrar e alertar vocês o que a Receita Federal vem fazendo e mostrar o que nós estamos fazendo em termos de trabalho para ajudar vocês nessa situação. Tá? É acompanhar essa legislação, é trazer para vocês essas informações, né? Ajudar vocês na elaboração do compliance da empresa de vocês, para que vocês não minimizem o risco de malha fiscal junto à Receita Federal. Tá? Então, o nosso objetivo com essa apresentação é mostrar para vocês o que a Receita vem fazendo e o que nós estamos fazendo para ajudar vocês nesse processo. Tá? O registro 4080. Esse registro ele terá informação das operadoras de cartão de crédito, né, das empresas prestadoras de plano de saúde. Então, essas empresas, tá, elas irão efetuar aí a informação nesse registro. Tá? Plano de saúde, empresa de convênio de alimentação, cartão de crédito, né, irão fazer essa informação nesse registro para quê? Para justamente efetuar o cruzamento com a FDRIF que nós vamos entregar da empresa de vocês. Tá? Então, operações com cartão de crédito, tudo que a sua empresa vendeu a título de cartão de crédito, né, a Receita vai passar a ter essa informação de forma mensal. Tá? Esse foi um dos motivos que essa família 4.000 ela demorou um pouco a entrar em processamento, por conta dessa adaptação da Receita Federal junto às operadoras de cartão de crédito para ter essa informação mensal. Então, uma informação que as operadoras de cartão de crédito só enviavam à Receita Federal anualmente em fevereiro, elas vão passar a ter a antecipação, tá, de informar mensal, como as empresas também, tá? Porque essas informações elas eram feitas anualmente através da DIF, né? A DIF ela vai ser extinta, ainda para 2024 nós ainda iremos ter que integrar a DIF junto com a FDRINF, tá? Mas 2024 vai ser o último ano de entrega da DIF. Tá? Ela será extinta
e a FD Reinf, já a partir desse mês, já passa aí tomando aí o lugar dessa obrigação acessória. Então, com o evento 4080, a empresa de vocês não irá fazer nenhum tipo de informação, mas todas as informações que serão prestadas pelas empresas prestadoras de serviço, né, irão cruzar com a informação que vocês irão prestar no 4010, 4020 e 4040. Tá? Então, assim, essas informações elas terão que também ser casadas para que a empresa de vocês também não venha futuramente aí cair numa malha fiscal. Algum comentário, Gilmar, sobre esse evento? Não, esse evento vai ser transmitido pela própria operadora, como você disse, então nada a acrescentar. A gente tem que aguardar aí as novas orientações da Receita para ver o que teremos que complementar nessa informação. A Receita Federal, ela também vem exigindo isso, tá, gente? Das empresas, né? Vocês têm uma retenção do valor do cartão de crédito, tá? Pelo que a empresa cobra de vocês, mas o Conselho Federal de Contabilidade, junto com o Instituto Brasileiro de Auditoria, o IBRACON, entraram com uma representação junto à Receita Federal para que a informação do registro 4080, que seria prestado por nós, né, no caso a empresa de vocês, ele seja suprimido, tá? Mas até o momento a Receita Federal não se pronunciou, porque o Conselho Federal de Contabilidade, o IBRACON e outros órgãos da classe entendem que esse registro ele será duplicado, porque as operadoras de cartão de crédito já irão informar, né? E as empresas também precisariam fazer essa informação. A princípio, ainda terá essa obrigatoriedade, tá? A Receita Federal ainda não soltou nenhum tipo de parecer, mas, a princípio, a gente também tem esse entendimento do próprio Conselho Federal que a Receita Federal, de repente, ela vai voltar atrás na supressão dessa informação por parte das empresas. Tá? A gente está acompanhando esse posicionamento da Receita Federal, né? O pedido do Conselho Federal de Contabilidade, junto ao IBRACON, e aguardando aí essa posição da Receita Federal quanto à informação por parte das empresas referente ao valor que é retido, né, na comissão de cartão de crédito que vocês pagam para as operadoras de cartão de crédito. Tá? Então, como a gente tinha mencionado, né, essa retenção ela vai acontecer no recebimento, diferente dos demais registros, né, e a famosa chamada autorretenção, que são as comissões, cartão de crédito, né? Então, essas empresas de propaganda, né, que fazem essa autorretenção, elas também estão enquadradas nesse registro 4040. Então, são situações específicas, tá, que vão ser informadas nesse registro. Tá? Então, a gente está aguardando aí a Receita Federal se pronunciar, mas caso a Receita Federal não venha fazer qualquer tipo de pronunciamento nos próximos dias, das empresas que nós temos contato, junto às operadoras de cartão de crédito de nossos clientes, nós vamos tentar entrar em contato com as operadoras para saber delas qual é o posicionamento delas com o envio dessa informação, tá? Porque essa informação ela tem regulamentação legal que as operadoras de cartão de crédito elas devem enviar o informe de rendimentos de retenção no final do ano, tá? Por conta do quê? Dessa informação na DIF, né? Vocês sempre lembram aí, né, no mês de fevereiro, que nós entramos sempre em janeiro, a gente entra em contato para pedir de vocês o acesso, né, às operadoras de cartão, para quê? Para justamente a gente tirar esse informe de rendimento, né, que as operadoras disponibilizam para que a gente desse essa informação dentro da DIF, tá? Então, essa informação, ela também era prestada dentro da DIF, tá? Por isso que nós entrávamos em contato com vocês para pedir o acesso ou que vocês entrassem em contato com as operadoras de cartão de crédito que enviassem o informe de rendimentos para a DIF. Tá? Então, para quê? Para a gente inserir essas informações dentro da declaração. Agora, essa informação ela será mensal, tá? Mas como a gente colocou aqui, isso ainda está um pouco nebuloso, tá? E a Receita Federal ainda não se pronunciou com relação ao pedido do Conselho Federal de Contabilidade para fazer essa supressão por parte das empresas. Tá? Mas assim que a gente tiver um posicionamento, a gente vai voltar, vai comunicar a vocês
tá, dessa decisão da Receita Federal ou não, né, se ela vai manter ou não, que as empresas também façam essa informação em conjunto com as operadoras de cartão de crédito, tá? Saindo qualquer posicionamento aí, a gente comunica a todos vocês, tá, sobre a decisão da Receita Federal no tocante a esse assunto. Tá? Alguma coisa, João? Então, fazendo uma síntese geral aqui, porque esse é o último evento, né? Cuidados que a sua empresa precisa ter. Primeiro, no extrato bancário, identificar todos os pagamentos. Identificar não é meramente apontar, tá? Dizer, olha, paguei essa pessoa aqui. Importante que você tenha o documento também que comprova essa operação. Segundo ponto, tomar cuidado com os serviços tomados em outros municípios. Então, são 2 pontos aí de atenção que você tem que focar. Vamos adiante, então. Tá? Olha só, gente, essas são as formas de apresentação dos documentos dentro da REINF, tá? Então, perceba que o mesmo documento, tá? Ele pode ser apresentado em 3 momentos distintos, tá? Isso no caso de uma prestação de serviço, tá? Pela data da emissão do documento, né, que aí nós iríamos enviar as retenções para fim de contribuição previdenciária, tá? Na data da entrada, tá? Para quê? Para informar a retenção do imposto de renda, tá? E do pagamento, tá? Quando a sua empresa efetuar o pagamento ao prestador, tá? A gente também vai ter que fazer essa informação por conta da retenção das contribuições sociais. E o que seriam essas contribuições sociais? O PIS, a COFINS e a contribuição social sobre o lucro líquido, tá? Então, perceba que hoje, com o advento da FD e REINF, o mesmo documento ele pode ser informado em 3 momentos diferentes, tá? Então, assim, o cuidado com a documentação, isso que o Gilmar estava comentando, de a documentação ela ser muito bem identificada com vocês, tá? Para que nós possamos aqui dar a tratativa correta ao documento fiscal que você vai nos enviar, tá? Outro ponto importante, solicitar em toda prestação de serviço, caso vocês venham contratar uma pessoa jurídica, que essa prestadora emita o documento fiscal. Não mais pagar via recibo. Então, gente, vocês precisam ter um compliance financeiro no tocante a pagamento de fornecedores e prestadores de serviço, tá? Sua empresa só deve efetuar o pagamento mediante a apresentação de documento fiscal devidamente preenchido, tá? Com as possíveis retenções devidas, tá? Aí sim a sua empresa efetua o pagamento. Porque se vocês começarem a efetuar pagamentos, né, de prestadores de serviços que não emitem nota fiscal, vocês não vão conseguir fazer essa identificação, tá? Com documento idôneo, e vocês vão cair naquela situação do registro 4040. Então, veja, gente, a importância de ter uma documentação muito bem definida, muito bem organizada, né? Solicitar a emissão de documento fiscal, né? Dos seus prestadores, dos seus fornecedores, né? Ter a verificação, né, se a nota fiscal está emitida de forma correta, né? Então, a gente precisa que isso seja feito, né, esse compliance que vocês deverão desenvolver. Claro, iremos ajudar vocês nesse processo, tá? De formatação dos compliances, caso vocês queiram esse processo, né? Eu acho importantíssimo a empresa de vocês pensarem em compliance financeiro, compliance tributário, compliance de recursos humanos. Para quê? Para que a gente venha efetuar a minimização dos riscos tributários que, porventura, poderão ocorrer se a documentação ela não tiver em conformidade com a legislação. Algum comentário, Gilmar, sobre isso? Não. Na tela seguinte, a questão das multas. Não, isso aí é a questão dos pontos de atenção na rotina, né? Que a gente comentou
Perfeito. Só um adendo, então, ao slide anterior. Você pode estar se perguntando, além dessa questão do imposto de renda, quais as multas que eu posso estar sujeito? A FDRIF, ela tem uma multa mínima para a empresa do Simples Nacional de R$200 e para a empresa do lucro presumido R$500. Essa é a multa mínima. Sobre os movimentos não declarados, você tem uma multa de 2% ao mês calendário, ou seja, um valor muito alto. Dependendo do tempo que você deixar de apresentar essa informação corretamente, isso pode se tornar um problema muito grande. Tá? Então, gente, voltando lá ao ponto, né, aos pontos de atenção, né, o que a gente precisa, o que as empresas, o que vocês precisam ter na rotina de vocês a partir de agora, tá? Para que a gente possa, em conjunto, fazer o processamento dessa declaração. Ter o controle da retenção de imposto de renda e das contribuições sociais, que serão incorporadas no dia a dia da sua empresa, né? Pois a entrega agora é mensal. Então, a gente precisa orientar vocês na relação da prestação de serviço. Por isso que a emissão do documento fiscal do seu prestador, né, ela é importante, tá? Para quê? Para que a gente tome conhecimento desse documento, tá? Analise o documento para ver se o serviço que foi prestado à sua empresa possui retenção ou não, tá? Para até orientar o seu prestador que ele emita o documento fiscal correto, tá? Porque senão a sua empresa pode ser penalizada com relação a isso, né? A questão que nós estamos comentando desde o início, o cruzamento de informações, tá? Que a Receita Federal ela vai fazer com essas informações, tá? Então, assim, as informações que serão prestadas, elas serão cruzadas, né, para alimentação de malhas fiscais. Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Então, o compliance dentro das áreas de vocês, seja ela financeira, tributária e de departamento pessoal, no tocante a envio de informações mais precisas, para que a gente possa ter dados assertivos para a gente poder fazer o nosso trabalho, tá? Né? E não é a apresentação do documento fiscal, em si a receita por participante, tá? Então, o que vai na FDRINF? Não é um documento fiscal, né? São os valores que são extraídos desses documentos. Então, assim, é o cadastro. Então, o cadastro do teu prestador de serviço, ele tem que estar muito bem certinho, não pode faltar informação, né? CNPJ ou CPF do teu prestador, no caso dele ser autônomo, número do PIS, tá? Nós vamos enviar para vocês até segunda-feira, tá? Um material tipo um checklist, tá? Para que vocês possam aí cobrar do seu prestador, do seu fornecedor, as informações necessárias para que vocês possam alimentar o cadastro de vocês, tá? Né? E nos enviar essa informação para que a gente possa fazer o envio da FDRINF, tá? Então, a documentação, a rotina de vocês hoje dentro da empresa, por conta dessa obrigação acessória, ela também vai mudar, tá? No tocante à organização do documento, assim, a gente está frisando muito essa situação da organização documental, porque ela é de grande importância, né, na elaboração dessas informações. Tá? Outros cuidados, né, que a gente precisa tomar são com os pequenos valores. Tá? Tem prestadores, né, por conta de um entendimento um pouco equivocado, eles acabam não efetuando o destaque da retenção por conta de não haver o recolhimento. Tá? Então, isso precisa mudar, vocês precisam orientar o seu prestador, ou então nos enviar o documento fiscal para que a gente possa fazer uma análise, ver se aquele serviço possui retenção ou não, independente do valor, se ele terá recolhimento ou não. Tá? Essa retenção, ela terá que ser informada na FDRINF, tá? Mesmo que o valor de recolhimento fique abaixo, né, de R$10, a retenção ela deve ser informada na FDRINF. Tá? Então, é um cuidado que a gente precisa tomar,
na contratação de serviços que, caso não venham destaque na nota, seja um serviço necessário, né, pertinente à retenção, esse valor aí, ele terá que ser informado na FD Reinf. Então, as notas, elas precisam ser ou substituídas ou canceladas para a emissão de uma nova, tá? Com o destaque da tributação correta, tá? Para que essa informação ela chegue lá na FD Reinf de forma correta e sua empresa não seja penalizada por conta disso. Tá? Então, assim, veja a complexidade que essa obrigação acessória ela está trazendo para dentro da empresa de vocês. Tá? E nós, aqui como profissionais de contabilidade, só vamos conseguir, né, prestar essa informação em excelência mediante a colaboração de vocês na reestruturação e no envio da informação da documentação contábil para nós. Tá? Sem essa parceria, vai ficar inviável que a gente processe essa declaração de forma assertiva. Tá? E aqui, gente, é o prazo, tá? Como a gente vinha falando, né, será definido, né, o prazo. A FD Reinf, ela passa a ser liberada agora a partir do dia 21 de setembro, tá? E serão entregues, tá? A partir até o dia 15 do mês subsequente, tá? Com os fatos geradores ocorridos a partir agora desse mês de setembro, tá? Espero aí que vocês tenham gostado aí da apresentação, né? Pedimos aqui desculpa por qualquer inconveniente que a gente, porventura, tenha causado, alguma informação que não ficou bem esclarecida, né? As dúvidas que foram colocadas aqui no chat, a gente vai tentar responder da medida do possível, tá, para vocês. Tem alguma coisa aí, Gilmar, que a gente possa já pontuar para alguma pergunta que foi feita, que a gente possa responder? Todas as informações do chat, as dúvidas a gente já respondeu aqui. Agora, individualmente, nós vamos convidá-los a vir aqui ao escritório para que a gente trate de particularidades da sua empresa. Tá? Então, às vezes, você tem um contrato de aluguel que não está registrado, você não tem um contrato e você paga isso pela conta da PJ. Então, a gente vai detalhar essas informações com vocês sobre isso. Ou, às vezes, tem funcionário na folha que não está registrado e você paga pela conta corrente da empresa. Então, esses pontos todos agora terão que ser tratados individualmente. Tá? Então, gente, é isso. Espero que aí nós tenhamos contribuído aí com as informações, tá, para vocês. E como o Gilmar falou, a partir de segunda-feira, nós vamos entrar em contato com vocês de forma individual para agendar aqui uma hora aqui no escritório, tá? Para que a gente possa apresentar para vocês de forma individual, né, a situação da empresa de vocês, o que vocês precisarão fazer, né, na empresa de vocês para que ela fique em conformidade com essa obrigação acessória. Tá? Então, vamos estar segunda-feira, vamos mandar esse material aí, esse checklist para vocês, para que vocês possam também já ir compilando algumas informações, tá? Caso tenha alguma necessidade, alguma ajuda em alguma elaboração de planilha para poder fazer esse acompanhamento, também entre em contato com a gente aí para a gente ver o que a gente pode fazer para poder ajudar vocês nesse processo, tá? Que o mais importante, gente, é que a gente tenha a parceria de vocês no tocante a dados que vocês irão nos enviar. E esses dados, eles sejam respaldados, tá? Sejam identificados de uma maneira bem assertiva para que a informação não vá conturbada e nem ou faltando algum dado dentro da FD Reinf aí que possa vir a trazer alguma punição em termos de multa para a empresa de vocês. Tá? Agradecemos aí a presença de todos. Tá? Espero aí que nós tenhamos conseguido esclarecer algumas dúvidas. Sei que são muitas, né? E sei que irão surgir mais ainda ao longo do tempo. Né? Aqui nós no escritório, né? Toda a nossa equipe aí está trabalhando de forma exaustiva aí
para alinhar essa entrega dessa obrigação dentro do tempo hábil, tá? E proporcionar a vocês aí uma certa segurança no envio dessa informação, tá bom? Agradeço aí imensamente a presença de todos vocês, tá? E qualquer coisa, estamos à disposição aqui no que for necessário. Tá bom, Boa noite pessoal? aí a todos. Bom final de semana a todos. Igualmente. Pessoal. Deixa